É ciência. É tecnologia. É papo de ozônio. Hoje o nosso assunto vai ser sobre água ozonizada. E ninguém melhor no Brasil para falar nesse assunto do que a nossa convidada, Lígia Câmara. Lígia, gostaria de você contasse um pouquinho a sua experiência, né, e a sua vida, da onde veio o ozônio e como o ozônio chegou na sua vida. Tá bom, obrigada pelo convite, Nivaldo. É sempre um prazer falar de ozônio, ainda mais com você. De formação, eu sou química industrial e eu comecei a minha vida profissional tratando água, mas não com ozônio. Eu usava os concorrentes do ozônio, os inimigos do ozônio, brincadeira. E eu conheci o ozônio em 2014, quando eu participei participei de uma vaga para assumir a coordenação de desenvolvimento de mercado aqui de geradores de ozônio de uma multinacional francesa. E então a minha história com o ozônio começou em 2014 e eu me apaixonei porque o ozônio ele está muito além do que a gente tem hoje. Então o nosso uso de químicos aqui pode ser muito melhorado, ser trocado por ozônio e também usar o ozônio como um aliado, como um amigo do cloro, de outros tipos de saneantes também. Então a minha história começou nisso e eu me apaixonei e não consigo largar o ozônio desde 2014. Que bom. Para mim também foi uma experiência, né? Eu sempre trabalhei com indústria de alimentos, né? Com a área de higienização e descontaminação em alimentos. Em 2010, quando eu conheci o ozônio e me apaixonei pelo ozônio, né? Eu acabei me dedicando, amor-ódio. Eu acabei me dedicando, né? E também venho trabalhando com isso há 10 anos. Acabei fundando a Maiozone, né? E vendi a empresa que eu tinha de controle de pragas nessa parte de sanitização. E hoje a gente acaba dedicando cada vez mais 100% ozônio. Sim. Lígia, hoje a ideia é a gente conversar um pouco e explicar sobre o pessoal poder entender um pouco melhor sobre água ozonizada. Todo mundo já ouviu falar de água ozonizada, né? Sabe que ela é boa, que é um excelente desinfetante, né? Mas a gente sabe também que o ozônio é um gás. Né? Como que um gás que é gasoso, né, ele pode estar dentro de uma água, né, e transformar essa água numa água ozonizada? Vivaldo, colocar um gás numa água ou num líquido que seja, no nosso dia a dia a gente tem a Coca-Cola que usa o gás carbônico que vai para o líquido, para o xarope, lá o que a gente bebe. Então isso faz parte do nosso cotidiano. Para colocar o ozônio, que é um gás, dentro da água, existe na química o que a gente chama de fator de saturação da solubilidade. Então existe um limite que você consegue colocar desse ozônio nesse líquido e algumas variáveis são importantes, como temperatura, pH, tipo, tamanho da bolha, tipo de injeção, mas no geral, antes de qualquer coisa, é a qualidade da água. Então a primeira coisa que tem que levar em consideração é que tipo de água que a gente está falando. Mas colocar o ozônio dentro da água não é difícil incorporar esse ozônio, você só precisa conhecer, e você conhece mais do que eu essa questão de transferir essa massa do gás, do ozônio, para o líquido. Sim, vai muito da questão, né? O que eu vou fazer com essa água e como essa água chega, né, para a gente. Se eu tenho uma água limpa, como a gente pode comparar, por exemplo, com uma piscina. Se eu tenho uma água da piscina da minha casa, é uma água limpa, onde eu ponho um pouquinho de cloro nessa água, eu vou continuar mantendo ela limpa. Então ela vai ter pouca matéria orgânica para o cloro reagir e manter essa água limpa. Agora, se eu vou viajar e essa água se contamina, né, e ela muda a cor, e ela fica esverdeada, aquele pouquinho de cloro não vai ser suficiente para aquele volume de matéria orgânica. E o ozônio é a mesma coisa. Você pode ter uma água contaminada, onde exige uma quantidade maior de ozônio, então a gente tem que ter uma incorporação mais eficiente dentro desse processo, e eu posso ter uma água limpa, né, potável, que sai às vezes do poço artesiano, que uma quantidade pequena é suficiente. Eu queria que você contasse um pouco, Lígia, porque o ozônio, na hora que ele vai entrar na água, ele vai reagir com vários elementos, né? E parte desses elementos ele pode se transformar, isso a gente até brinca, né? Que fazer ozonização a gente está brincando com química, né? Sim. A gente está fazendo essa reação química.
Poderia explicar um pouquinho o que o ozônio faz ali dentro na água, que faz esse processo? Então, assim, a primeira coisa é a qualidade da água. Quanto mais pura essa água, o que significa uma água pura? Que ela tem menos sólidos. Então, a condutividade dela é baixa, a quantidade de sólidos é baixa. Então, quando o ozônio ele entra nessa água, é incorporado, ele não tem muita coisa com o que reagir. Então, ele acaba formando, quando a água é bem pura, ele sempre vai formar alguma coisa. Então, nesse caso, quando a água é pura, ele vai sobrar nessa água e vai formar peróxidos, vai formar algum oxigênio, tem uma reação que acontece quando a água é pura. Quando se usa água pura, o intuito é que você tenha o ozônio lá livre para você usar essa água ozonizada em outro processo. A partir do momento que a água começa a ter algumas coisas lá dentro, como minerais, como metais, quando a gente fala, por exemplo, de uma água de poço, normalmente tem ferro e manganês. Às vezes a própria matéria orgânica, né? Isso, quanto mais a água vai sendo menos pura, você vai tendo uma contagem microbiológica nela. Então, o ozônio ele é maravilhoso na hora de tratar uma água, primeiro para desinfecção e depois para oxidação. Então, quando o ozônio ele entra na água, ele vai procurar alguma coisa para reagir ali. Então, a primeira coisa que a gente pode falar é do pH. Se for um pH abaixo de 7, o ozônio ele vai de encontro ao micro-organismo. Se o pH é acima de 7, ele vai reagir com o OH da água e esse OH vai formar a hidroxila que vai ir pro bicho, vai matar o bicho. Então é um oxidante também. Tanto se você vê na literatura, tem uma tabela de poder oxidante que todo mundo conhece, tem o flúor, depois tem a hidroxila e depois vem o ozônio. Por isso, porque o ozônio ele forma essa hidroxila. Então, a primeira coisa de importância é isso, qual é o pH dessa água, para o ozônio escolher qual é o caminho que ele vai seguir. Outra coisa, se tiver ferro e manganês, ele vai, em 3 segundos ele vai reagir com o ferro e vai reagir com esse manganês. E depois ele vai fazer a desinfecção, dependendo desse pH. Então você precisa fazer esse cálculo, né, para você ter quantidade suficiente de ozônio para conseguir reagir com esses 3 principais, né, coisas que tem nessa água para que seja eficiente a desinfecção ou a oxidação. Mas no geral é isso, então, é a qualidade da água, que a partir dessa qualidade da água a gente sabe qual vai ser o pH, qual a quantidade de sólidos, que tem de metais e a contagem microbiológica, lógico. Tem águas que são muito mais contaminadas. Então assim, o que eu costumo fazer? Eu primeiro peço um laudo com essas análises para eu ter uma noção do quanto de ozônio é necessário ali. Se tem mais microbiológico, se tiver ferro, tem uma relação, uma proporção de ozônio para oxidação de ferro, uma proporção para manganês. Então é daí que começa o trabalho para ver qual é essa quantidade de ozônio necessária para colocar nessa água. Esse é um ponto muito importante, porque a grande parte das pessoas acha que ele liga numa empresa que vende geradores de ozônio e vai falar, ó, preciso comprar um gerador de ozônio. Ah, mas o que você precisa? Né? Não, eu tenho uma caixa de 1000 litros, né? Eu tenho um reservatório de 10.000 litros. Ele acha que somente isso é uma informação. Não. Então, um ponto importante, né, quando a gente vê que a empresa que ele está consultando conhece ou não conhece, o profissional que recebe essa informação pergunta, ó, você tem uma análise da água? Sim. Eu posso ver? É que nem você ligar para uma empresa de trato efluente, fala, ó, me dá um orçamento para tratar meu efluente, fala, você pode me dar uma análise? Eu quero ver o que eu vou tratar, o que eu vou ter. Agora, se a pessoa fala, não, é só comprar, ó, é o modelo tal que eu tenho, que vai funcionar, porque quando a gente está tratando uma água, né, a gente tem um objetivo, a gente está investindo dinheiro, né, e esse dinheiro tem que ser respeitado, né? Somente Porque assim, como é que eu trabalho? Primeira coisa que eu explico para o cliente é que o gerador é só uma parte do sistema de ozônio, são 4 partes, tem a parte de alimentação, de onde vai vir essa fonte de oxigênio, depois tem a parte de geração, a parte de injeção, que é a mais que precisa de mais know-how, é o como você vai colocar esse ozônio na água. E a medição, é importante a gente saber como é que está entrando, como é que está saindo, está sendo suficiente, não está, como é que está isso. Então são 4 partes. Se você vai comprar um gerador de ozônio, o mínimo que a pessoa tem que te perguntar é: você tem oxigênio aí? Você tem concentrador? Qual é o espaço que você tem para isso? Como é que vai ser esse tanque de contato? Ou vai ser injetado isso na linha? Qual é o budget? Porque tem muitos tipos de analisadores e tudo mais, que tem um mundo de coisas para se investir.
Então, assim, é muito mais além do que comprar um gerador. É muito mais, porque não adianta nada você comprar. Se eu disser para alguém que não conhece ozônio, você pode usar 10 gramas ou 100 gramas. Para ele, ele não sabe o que fazer com esse número, com essa informação. Então, mais importante do que o gerador, claro, a eficiência do gerador, é você ter toda conseguir passar para o cliente todas essas informações, né? Que requer aí ter conhecimento. Sim. E o ozônio ele é um oxidante, né? A gente sabe que a partir do momento que também coloquei na água, dependendo do reservatório que eu vou colocar lá dentro, às vezes eu tenho um reservatório metálico, né, de ácido carbônico. Isso, a compatibilidade dos materiais é muito importante. O ozônio vai reagir com esse reservatório e às vezes o próprio reservatório vai consumir o ozônio que está lá dentro. Exatamente. Ele vai competir com a matéria orgânica e às vezes a conta que foi feita ela acaba não funcionando direito. Tem outra coisa também, Rivaldo, que eu vejo que não acontece, a primeira aplicação de ozônio é diferente da aplicação de operação, porque a primeira você tem biofilme, você tem um monte de coisa que vai consumir mais, então também tem que saber disso, que a dosagem inicial ela é maior, mas que a dosagem de operação vai ser menor. Então, assim, a indústria farmacêutica usa muito ozônio para fazer CIP, para fazer limpeza, né, na linha. Antes se usava muito vapor, mas o vapor acaba sendo, além de ser um gasto energético muito alto, um custo alto, também tem a questão de segurança. Depois que descobriram a água ozonizada, todas as farmacêuticas possuem um gerador de ozônio para fazer essa limpeza. Então, se usa a compatibilidade, o inox é a melhor que tem, então as linhas são de inox. Tem o cálculo que você faz do volume da linha e o volume do tanque. Se você quiser que tenha um residual nesse tanque, tem que calcular também, porque tem a questão também do tempo de meia-vida do ozônio. Então, a literatura fala que uma água pura, com pH 7, a uma temperatura de 20 graus Celsius, você vai ter um residual de ozônio, uma meia-vida. Para quem não sabe o que é meia-vida, se eu dosar 1 ppm, em 20 minutos eu vou ter 0,5. Então, em 20 minutos eu teria que fazer uma outra dosagem de ozônio. E também é uma coisa que eu vejo que não se calcula muito bem essa coisa de quanto tempo eu tenho que dosar o ozônio, quanto que eu quero manter de residual nesse ozônio. Mas é o que você disse, a gente precisa ter clareza da aplicação, né? Precisa ver o que o cliente realmente quer fazer com essa água. É para tomar, é para o processo, porque se for para um processo, é melhor que não tenha nenhum residual de ozônio. Então você vai destruir esse ozônio antes de mandar para o processo. Então eu acho que é isso, o gerador ele é só uma pequena parte de todo o trabalho que tem que ser feito. E o primeiro trabalho é esse, para que você quer essa aplicação? Né? Tudo depende do processo. Por exemplo, uma farmacêutica, onde ele vai preparar um reator para adicionar ali os produtos para produzir um medicamento, cosmético, né? É interessante ele não ter ozônio dentro desse processo. Exato. Agora, se é um outro processo, que é um frigorífico, que ele vai ter um tanque, ou vai lavar uma tubulação, ele quer muito ozônio. Quanto mais ozônio tiver, mais eficiente ele vai ter dentro do processo dele. Exatamente. Mas é bastante gostoso, né, esse assunto. E a questão da própria solubilidade, né, o equipamento ele é muito importante. Uma coisa é usar um gerador de ozônio que vai produzir uma concentração, por exemplo, na saída da mangueira vai ter 20 mg por litro de ozônio. O que acontece? A bolha vai ter uma concentração e ela vai transferir essa concentração para a água. Se eu tiver uma máquina mais forte, uma concentração de 50, de 80, de 120 mg por litro, a concentração vai ser muito maior. Né? E a transferência de massa, né, pro líquido vai ser bem melhor. Isso também acontece em relação ao tipo de alimentação que você está usando. Se você usar o ar ambiente, o que tem no ar? Tem oxigênio, nitrogênio, argônio e tudo isso vai para dentro do gerador e tudo isso sai do gerador. Então ele está ocupando uma massa ali que, a hora que você vai transferir essa massa para a água, você vai ter menos ozônio, você vai ter uma concentração menor de ozônio. Diferente de quando você usa o oxigênio, 100% oxigênio, você vai ter uma massa mesmo maior de ozônio. Então, se você comparar uma aplicação que usa um
gerador de ozônio que usa como fonte de oxigênio o ar ambiente e o outro o oxigênio puro, você vai ver uma transferência diferente também desse ozônio para a água. Exatamente. Então tem essa questão também, com certeza, da concentração de ozônio, da bolha, o quanto tem de ozônio na bolha ali para passar para a água. A própria solubilidade, né? Existem os equipamentos, conforme você disse, existem os difusores, que eu posso colocar como se fosse um material poroso. Hoje existem discos de titânio, né? De cerâmica, de inox, perfurados a laser, que você consegue colocar no fundo do tanque. Conforme você adiciona o gás, ele vai criando essas bolhas. Quanto maior a coluna de água, né, mais tempo de contato, melhor essa solubilidade. Mas a gente sabe que os difusores, eles não têm uma eficiência muito grande, né? Então, daquele ozônio, se às vezes eu tenho um gerador de 100 gramas, às vezes só 3 gramas está indo para e os outros 97? É perdido. Vai perdido, vai para a atmosfera. Aí a empresa tem que colocar um destruidor de ozônio, tem que se preocupar. E quando a gente melhora isso e parte, né, para uma tecnologia mais eficiente, né, ou usando um Venturi, ou colocando um misturador estático após o Venturi, né, que causa essa injeção mais eficiente, ou a própria geração de microbolha. Que eu queria aproveitar aqui a nossa conversa e te bater um papinho mais, o pessoal poder entender, né, qual que é a diferença, né, Lígia, da microbolha da bolha maior, a bolha normal, né, produzida por um difusor. Na verdade, eu vi esse exemplo, até vou honrar a fonte, foi da Letícia da Filozon. Ela falou, Lígia não, falou para as pessoas, né? Imagine que você encheu uma sala com bolas de pilates. E imagina você encher uma sala com bolas de gude. Você vai ter muito mais ozônio, maior superfície de contato, a água estará em contato com essa bolha numa sala que você tem umas bolinhas de gude. Se você estiver usando uma bolona grande aí de pilates, você vai ter menos contato, então consequentemente você vai ter menos ozônio que passa para a água. Então a microbolha, ela é uma bolha pequena. Sim. Então você tem um volume maior dessas bolhas. E ela também, ela fica mais leve, né, Vivaldo? Ela faz um movimento dentro da água diferente. A bolha grande, se você pegar qualquer vídeo que você vê, se você tiver algum equipamento pequeno, você vê uma ozonização, você vê que a bolha, ela explode em cima muito rápido. Por quê? Porque são bolhas grandes. Por incrível que pareça, essas bolhas são grandes. Então existem bolhas muito menores enquanto até nanobolha, menor do que a microbolha existe também, mas sem dúvida nenhuma, quanto menor a bolha, mais tempo ela vai demorar para estourar na superfície e nem estoura às vezes, né, Vivaldo? Ela fica no próprio líquido. E ela acaba sendo incorporada pelo processo. E aí você explica como é que é feita essa microbolha. Isso, a microbolha, na verdade, o próprio nome, né, micro, né, ela vem de micron. Né? Se a gente pegar 1 milímetro, dividir por 1000, a gente tem o tamanho micro, né, que é exatamente o tamanho da microbolha. Então ela tem ali 1, 5, 10 microns de tamanho, e esse tamanho ele é muito pequeno. Então o que acontece? Aquela bolha, ela acaba brilhando milhares, né, milhões, bilhões de bolhas menores. Quando a gente pega, por exemplo, 1000 litros de água, se eu pegar o que vai acontecer a reação química, é exatamente a superfície da bolha, que é a área de contato entre as duas fases. Se eu pegar essas bolhas grandes, abrir elas numa superfície plana, espalhar e pegar a mesma quantidade, eu quebrando em bolhas menores e abrir, a área, né, das bolhas menores ela é muito maior. Tem pesquisador que já, na própria literatura, né, estima que 1 metro cúbico de microbolha, né, ele chega a ter quase 200 km² de superfície de contato. Então você tem uma superfície de contato onde todo o tanque acaba sendo inundado pelo gás. E uma das coisas mais interessantes da microbolha é a estabilidade. Então você coloca ela, desliga o gerador e a água ela fica branca, né? A gente até vai estar passando um vídeo, né, para quem está vendo no YouTube exatamente disso. E a água ela vai ficando com aquilo lá. Você desliga o gerador e às vezes depois de 5 minutos a água ainda está com aquela operação, porque a bolha ainda está. E você vai vendo que depois ela vai se perdendo, né, vai fazendo principalmente a parte mais funda, né, ela vai perdendo antes e vai ficando até a hora que ela volta a ficar transparente, volta a ficar normal, cristalina. Isso não quer dizer que não tem ozônio lá dentro, né? O ozônio ele reagiu, ele está lá
E a nanobolha, né, que é quando a gente fala que o micro, né, 1000 vezes menor que o milímetro, o nano, ele é 1 milhão de vezes menor que o milímetro, né, 1000 vezes menor que a microbolha, né? Então, o que acontece? A indústria, o que ela faz? A partir do momento que você tem um gás e você coloca um líquido e você pressuriza isso uma alta pressão, existe uma reação que a bolha, qualquer gás, ele é comprimível. Então, se eu pego uma seringa, fecho a saída dela, aperto o êmbolo, eu vou aumentar a pressão lá dentro, se eu soltar ela volta. Se eu encher essa seringa de água, isso não acontece. Quando eu coloco esses dois elementos, né, essas duas fases dentro do mesmo local e crio essa compressão, a bolha não tem para onde sair, a não ser para dentro do líquido. É o que acontece no refrigerante também, né? Exatamente. Para mim colocar gás na água com gás, aquelas maquininhas que o pessoal vem para fazer refrigerante em casa, nada mais do que um CO2 em alta pressão, que eu pressurizo dentro da água. Quando eu crio essa pressão alta, o CO2 vai para dentro da água e vai ficar com gás. Se eu colocar um xarope, eu tenho um refrigerante, né? Eu tenho uma bebida gaseificada. E o ozônio é exatamente a mesma coisa. Você coloca e você cria essa pressão. Então, de acordo com o que eu quero da água, se é uma água, por exemplo, que dependendo da aplicação, a microbolha ela vai atender muito bem. Às vezes eu não preciso da nanobolha. E qual que é a diferença, né? Enquanto na bolha normal, né, você incorpora ali na água e depois você vai ter, dependendo do tempo de contato, 20 minutos para a minha vida, né? Dependendo do pH, pode ser até menos ou mais, dependendo se às vezes é uma água deionizada, né, uma água bidestilada, onde eu tiro tudo, onde o ozônio não vai ser consumido, acaba sobrando mais. Mas o que acontece? Quando a gente fala da microbolha, a gente vai ter essa residual por horas, né? Às vezes 2 horas, 3 horas, então eu acabo tendo um residual muito maior. Quando a gente implanta isso dentro de uma estrutura, né, dentro de uma indústria, eu tenho um reservatório e um processo, eu vou injetando ozônio. 8 minutos depois, 10 minutos depois, aquele ozônio que eu coloquei 10 minutos atrás já está se perdendo. Então eu consigo atingir uma determinada concentração e não consigo passar disso. Agora, a partir do momento que eu consigo criar essa reserva, né, e vou injetando, tudo aquilo que eu vou acumulando para começar a perder daqui 2 horas, daqui 3 horas, é lógico que a concentração vai estar muito mais alta. Então é muito importante que, dependendo do processo, principalmente indústrias, né, lugares, estações de tratamento de água, onde você precisa de muito ozônio, né, ali, é importantíssimo você ter um sistema mais eficiente de incorporação. Então, quando a gente começou a trabalhar com ozônio, o que acontece? Tem 2 formas. Ou você aumenta o ozônio, né, você tem que colocar mais gerador, né, para conseguir atender, ou mais gerador quer dizer mais energia, mais investimento e mais oxigênio. Né? Ou eu posso trabalhar com um gerador menor e aumentar a eficiência melhor. Então, muitas vezes, o mais interessante não é comprar um gerador mais forte, é melhorar a incorporação. Né? E outra forma, se eu também tenho uma dinâmica da água, uma bomba eficiente, né, um tanque onde a água entra, né, e cria, né, a gente tem tanques de oxidação que você consegue pegar, eu puxo a água, na hora de devolver eu crio um vórtice, né, onde a água ela entra misturando e eu acabo melhorando essa incorporação. Porque às vezes soltar num ponto específico e deixar que naturalmente uma água parada, né, faça essa diluição. Então é muito importante, né, que esse processo seja... eu acho que é interessante dizer que de 100% do ozônio produzido, quando se usa uma pedra porosa, por exemplo, 3% do ozônio é transferido, incorporado na água. Quando a gente fala em indústria, são volumes de água altos, se usa oxigênio puro, então tem o custo do oxigênio, tem o custo da energia né, elétrica. Como é que você, ao invés de você todo esse ozônio que não é incorporado na água é dinheiro jogado fora. Então,
quanto mais ozônio eu conseguir colocar na água, e qual que é a porcentagem de transferência disso, Rivaldo? 95% do ozônio produzido vai para a água? Tudo depende da instalação. Se você tem uma instalação, uma condição ótima, né? Hoje a gente tem uma forma que a gente criou, um equipamento mais somado com o tanque, que é onde, por exemplo, a gente pega dentro desse tanque, na parte superior, entre o nível da água e a tampa do tanque, fica acumulado o gás que não incorporou. O que acontece? O meu tanque eu pego esse gás e devolvo para dentro da água de novo. Então eu uso a própria bomba, a própria dinâmica ali do funcionamento do sistema para incorporar novamente. Isso a gente conseguiu chegar numa eficiência de 95%. Quando a gente pega que a nanobolha eu tenho uma eficiência de 98%, 95% com microbolha é muita incorporação, é maravilhoso. Então a gente tem processos que às vezes o cliente estava acostumado a mexer com gerador de 300 gramas. Você põe um de 50 gramas e dá conta. Sim, um menor, gastando menos, investimento menor, estação mais compacta. Você pode ter 2 geradores, por exemplo, para manter um em stand-by, o outro não. No caso de uma manutenção, no caso de uma lavagem do tanque, que às vezes a indústria tem que parar para fazer a lavagem, para não parar o processo que ela precisa da água constantemente. É muito importante. E queria aproveitar também, Lígia, já que a gente está com uma especialista química, a gente sabe que o pessoal que ouve, mas o ozônio tem só coisa boa, Existe alguma coisa na água que, dependendo do que eu tenho na água, isso pode ser negativo para a aplicação do ozônio? Bom, nada é perfeito nessa vida, Claro que a gente não gosta de falar dessa partezinha, mas tem um pequeno detalhe do uso do ozônio em relação ao tratamento de água que tem que tomar um pouco de cuidado. E isso até é importante na hora que você vai perguntar para o cliente o que ele quer fazer com essa água. Na hora que ele te mandar o laudo, você pedir essa análise, que é a análise de brometo. Dependendo da quantidade de brometo que tem na água, o ozônio ele pode reagir com esse brometo e formar um bromato, que entra como um subproduto. Mas, normalmente, o que tem brometo são águas mais salinas, mais salgadas. Água doce normalmente não tem, a não ser que um poço perto do mar, alguma coisa assim que pode ter, mas normalmente não se tem brometo em água aqui. E se comparar o que o ozônio pode trazer de subproduto, que é essa informação, subproduto ele é considerado cancerígeno. Então, o que o ozônio traz como subproduto é muito menor do que quando se usa o cloro, que traz um monte de subprodutos, que são os conhecidos trialometanos. Então, tem essa parte do ozônio que tem que tomar uma atenção, É um cuidado que você tem que verificar. Então, a primeira coisa você tem que saber ler um laudo de análise de água. É a primeira coisa. Nada que inviabiliza, Lília? Porque a gente tem, às vezes, existem formas, existem tratamentos que você pode remover o brometo, antes de aplicar o ozônio. Na verdade, é muito difícil remover o brometo, é complicado, mas dá para trabalhar, dá para você controlar o pH, dá para você mexer, se tiver amônia na água, dá também para, de alguma forma, mexer. Então, tem algumas formas de verificar esse brometo e reduzir a formação, porque não é que não pode formar, existe um limite. Assim como existe, o cloro é super usado e forma um monte de subproduto e tem um limite para isso. Então, mesmo tendo essa parte negativa do ozônio, ele se comparado com os outros, por exemplo, o dióxido de cloro deixa clorito na água, tudo que você for usar vai ter alguma coisa que vai ser formado que você tem que tomar um cuidadozinho. Mas o ozônio, mesmo assim, ele está muito à frente dos outros. Sim. É uma coisa importante também que eu vejo bastante aí no mercado. Infelizmente, existem empresas que às vezes não orientam o cliente, vende o gerador, mas não tem muita experiência e aí o cliente acaba fazendo ele mesmo, sem orientação, e acaba fazendo uma instalação errada. Que é você pegar, às vezes, uma tubulação e injetar o ozônio na linha de passagem. Quem sabe que vai jogar o gás e esse gás vai sair no ponto de consumo. Aí vai começar a ter cheiro, vai começar a ter odor, vai começar a ter funcionário que vai começar a ter problema respiratório,
né, que tudo isso pode ser evitado fazendo a instalação correta. Que é o quê? Você pegar um reservatório, pode ser até um reservatório de passagem, dá para fazer em fluxo contínuo? Dá. Eu posso ter um reservatório que, conforme eu vou consumindo a água, vai entrando água nova, o ozônio vai tratando. O gás que não é incorporado, ele fica preso dentro do reservatório. Aí eu Tanto posso que os até... tanques são fechados. Isso é uma outra coisa. Sim. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer 11 países e fui em várias instalações de tratamento de água nesses países. E é uma pergunta muito que fazem muito. Mas o tanque tem que ser fechado? Tem que ser fechado, porque o ozônio ele não pode ser inalado. Então, por exemplo, tem uma aplicação em têxtil que faz o que você está dizendo, é uma recirculação desse ozônio que não foi consumido. Ele volta para umas bacias de aeração, só que nesse meio tempo ele volta a ser oxigênio. Porque o ozônio, o fato dele ser uma molécula instável, para algumas aplicações é bom, para outras não. Mas quando você quer, por exemplo, nesse caso, você quer redução de DQO e DBO, você precisa de oxigênio, você usa o ozônio para remoção de cor. Não consumir esse ozônio, o que sobrou, volta para essa bacia de aeração. Você não tem aonde usar isso, você vai ser obrigado a destruir esse ozônio, porque a gente não pode, a hora que sai esse ozônio, nós, seres humanos, não podemos ficar inalando, então é obrigatório você destruir. Então, se é obrigatório, se nós não podemos inalar, significa que o tanque ele tem que ser fechado. Então, quando você me fala que você tem essa tecnologia de conseguir recircular esse gás, é maravilhoso. Mas nem todo gás ele é incorporado, porque Sim. como eu estou soltando, eu tenho um volume de água e um volume. Chega uma hora que aquele gás lá, senão eu vou pressurizar o tanque. Sim. Então a gente pega de determinada pressão, no cálculo que é feito, ele abre uma válvula e ele começa a passar pelo destruidor. E o destruidor nada mais do que um catalisador, né, químico, que existe alguns elementos ali, que em contato com o ozônio ele cria uma alta temperatura que destrói o ozônio e converte. O que é destruir o ozônio? É fazer ele virar oxigênio de novo, fazer o processo inverso. Exatamente. A química explica bem isso, mas aí Sim. vai ficar muito profundo de como o oxigênio ele volta a ser, do ozônio ele volta a ser oxigênio. Mas o grande vilão disso tudo é a temperatura. Então a gente sempre tem que trabalhar com uma temperatura baixa. O ozônio ele gosta de ambiente com temperatura baixa, ele gosta de água com temperatura baixa. Então sempre se puder controlar essa questão da temperatura, porque, né, Vivaldo, você que é fabricante de gerador sabe muito bem, se você não controlar a refrigeração do seu equipamento, ele gera ozônio e ele mesmo acaba destruindo. Então a eficiência de um equipamento, todo mundo conhece como é que faz o ozônio. Se eu der uma descarga elétrica aqui, vai formar ozônio. A impressora forma ozônio, né? Quantidades pequenininhas, mas forma. Aquele cheirinho que você sente lá da impressora. Então, quando você vai escolher um fabricante de ozônio, é muito além de como é feito esse ozônio. São os materiais que são importantes, que você usa nesse gerador, como é que é a passagem, né, do ar de refrigeração. Tudo isso interfere nessa eficiência e que é o que a gente vê aí no mercado, eu falo que é vender gato pro lebre, né? Então, não se prenda somente no gerador. Você tem que sentar com a pessoa, você tem que ver que ela entende o que ela está fazendo. Não é só a venda do equipamento, porque senão você não vai saber o que fazer com esse equipamento. Principalmente quando a gente está falando de água, numa indústria, que você precisa validar, precisa ter controle, né, do que foi instalado e conseguir medir esse resultado. Então não dá para comprar somente o gerador. Sim, é muito importante. Já teve caso de instalações que a gente foi fazer verificação, sempre a gente faz antes da instalação, né, até para dar o orçamento, entender, porque não é só o gerador, às vezes ele tem que fazer adaptações, às vezes ele tem uma tubulação de galvanizado. Né? A gente sabe que o ozônio ele vai reagir com o zinco, ele vai remover a proteção e vai começar a soltar ferrugem na tubulação. Então, aí às vezes uma substituição de tubulação é necessária, às vezes algum sensor, algum equipamento ali que ele tem, uma válvula, um sistema de vedação, que ele pode ser prejudicado. Sim, todo o material das vedações também, né? Exatamente, com certeza. Isso a parte de compatibilidade é uma coisa que eu não vejo muito não, viu? Assim,
deixado de lado isso. E depois acontece esse tipo de corrosão, tudo, Sim. coloca a culpa no ozônio. E Sim. não é o ozônio culpado. É a falta de conhecimento, e eu acho que a grande preocupação é essa. As pessoas tentam usar o ozônio e não dá certo, e aí falam que o ozônio não funciona. E não é isso. Tem que ter todo esse conhecimento. Tem que sentar a bundinha e estudar, e acompanhar, e ter estratégia, né? Sim. O que funciona muito bem é o projeto, é a instalação, é o saber que nem você tem um tratamento de efluente, você tem às vezes um PAC, você tem um elemento, um cloro que você vai usar. Se você usar na forma errada, não vai tratar e não vai ter o resultado que você espera. Você está jogando tudo fora. O ozônio, ele ainda é novo. Então, acho que o nosso papel aqui, a nossa missão, é fazer ele ser mais conhecido e desmistificar tudo isso. Porque é como você disse, você vai usar o cloro, você tem que controlar o pH, o PAC também tem uma faixa, um range lá de pH para ele funcionar. O ozônio não é. O ozônio não tem problema com pH, gente. Ele funciona melhor em alguns pHs. Sim, né? mas de forma diferente dependendo do que vai querer fazer. Exatamente. Só que a gente tem o papel aqui de trazer essa informação, né? De traduzir essa informação, porque tem uma coisa também que é muito usada, há mais de 100 anos usado na Europa, muito difundido fora, né? Nos Estados Unidos tem quase 100% das estações de tratamento usam ozônio, e a gente precisa trazer esse conhecimento de lá para cá, e a gente acaba sendo porta-voz disso. Acho que é interessante a gente falar da Abrozônio, né? Que tem a gente estamos lutando aí para oficializar. Já é oficializada a associação, mas estamos Sim. em processo, né? Fala, Vivaldo, como é que tá a Abrozônio? A Abrozônio a gente conseguiu, a gente se reuniu, né? Na verdade, se a gente pegar a história dos Estados Unidos, né? Ela tem ozônio há muitos anos, né? Desde 1903, quando começou o ozônio nos Estados Unidos, no tratamento de água, surgiram fabricantes, surgiram empresas, né? Sempre trabalhando de forma independente, né? Quando criou a International Ozone Association, a IOA, que é uma associação de fabricantes, junto com universidades, junto com pesquisadores e junto com empresas interessadas em ver o ozônio funcionando, começou a criar regras, começou a criar normas, começou a profissionalizar, divulgar mais informações, né? E a gente viu o ozônio ter um crescimento muito grande nos Estados Unidos, e grande parte das empresas, se a gente olhar, você tem muitas empresas americanas que também estão em outros países. Né? Eu tive casos de empresas que estão aqui no Brasil, que são filiais de empresas americanas, que eles quiseram trazer a tecnologia que eles utilizam lá para aqui dentro do É o que Brasil. acontece na indústria farmacêutica. Sim. Tudo vem da matriz, né? Sim. Exatamente. Então isso foi muito importante. Quando a gente criou a Abrozônio no Brasil, foi exatamente A isso. gente quer organizar A gente isso quer aqui, organizar, né? fazer com que os fabricantes, né, comecem a ter informação e comecem a trabalhar para o ozônio funcionar. Né? A gente não quer que o pessoal compre o gerador, né, se frustre, Exato. né, e comece a divulgar que o ozônio, eu achava que era uma coisa, não é, e na verdade esse nível de informação é muito importante, essa troca, né? Então a gente espera aí ter um salto grande, né, de crescimento, principalmente em questão de surgimento de novas regulamentações, legislações, que isso vai ajudar bastante. Um dos pontos importantes também é a questão de segurança. Né? Quando a gente envolve uma coisa é um consultório médico, que às vezes vai usar o ozônio dentro de uma seringa, se tiver um vazamento, está vazando um pouquinho. Uma instalação industrial, a gente está falando de volumes muito maiores. O vazamento, né, o risco disso, então tem que ser feito. Existem, assim como existe amônia, existe gases perigosos, existe o ozônio. Se fizer uma instalação... O cloro-gás é super perigoso também, é usado, super usado. Quem sabe, tem os detectores de ozônio que você pode instalar no ambiente. Se caso tiver vazamento, o próprio detector desliga o gerador de ozônio para não ter risco de ter acidentes. Então tem várias formas de instalar. É muito importante. Então, eu queria agradecer, Lídia, a participação. Fazer o meu merchan, né? Queria que você deixasse o recado, né? Tá. E também divulgasse, né, a sua página, né,
Desde o ano passado eu venho fazendo trabalho nas redes sociais, então eu tenho um canal no YouTube onde eu dou aula quase que semanais explicando sobre o ozônio, a minha experiência, e também pego alguns papers, alguns estudos e faço a tradução e trago também uma linguagem mais simples para a pessoa conseguir entender do outro lado. Então eu tenho meu canal no YouTube, tenho meu Instagram, que é Lígia Câmara O3, mais conhecido como Lígia Camarão 3. E lá eu também divido, compartilho bastante informação. Eu tenho um curso, né, que está na plataforma, que dá também para quem quiser se aprofundar mais. Mas meu grande intuito aqui, assim, né, que eu venho o trabalho que eu venho fazendo, Vivaldo, é realmente compartilhar o que eu tive a oportunidade de ver, o que me ensinaram. Então é uma troca. Eu acho que quanto mais você dá, mais você recebe. Sim. E também é uma forma de deixar um legado, de deixar alguma coisa para melhorar o nosso país em relação a essa parte de saneamento, de tratamento. E é apaixonante. A hora que você começa a estudar do ozônio, quanto mais você estuda, menos você sabe. Você vê que você precisa estudar mais e mais e mais. E isso trouxe muita gratificação para mim, conseguir compartilhar esse privilégio que eu tive trabalhando com ozônio, e eu quero mais pôr ozônio em todo lugar. E se você quer entender um pouco mais, venha para os meus canais e fale comigo, que eu estou super aberta a trocar, né, esse conhecimento de ozônio. Sim, o conhecimento é muito importante, né? Quanto mais informação as pessoas tiverem, mais o ozônio vai crescer. Exatamente. Então, eu queria agradecer, né, a participação da audiência, né, de vocês, e em breve teremos mais um episódio, né, e obrigado. Obrigada, Vivaldo, pelo convite. Certo.